Muito boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs da Seara Espírita. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao AMAR, Centro de Estudos e Terapias Espíritas, para mais essa tarde de atividades, dando continuidade à nossa 15ª jornada de palestras do AMAR, em homenagem aos 18 anos de fundação da nossa casa. É bom lembrarmos aqui nesse momento que essa atividade tem um apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia, bem como da Mansão do Caminho, que por sua vez transmite essa atividade na Web TV Mansão, no seu canal do YouTube, e ao mesmo tempo estamos transmitindo também nos nossos canais do YouTube e Facebook do Projeto Amar Salvador. Desta forma, meus irmãos, é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez nesta tarde. Essa tarde que é a culminância do nosso trabalho dessa semana de jornada espírita que iniciou-se na segunda-feira. E hoje teremos a nossa conferência final. Mas antes, porém, de iniciarmos esta atividade, nós teremos aqui música para alegrar os nossos corações. E nesse momento eu vou trazer mais uma vez o nosso amigo e irmão Armando Lui para nos conduzir nesses momentos musicais. Seja bem-vindo, Armando. Olá, pessoal. Meu nome é Armando Lui. Eu queria dizer que é uma imensa alegria estar aqui para cantar para vocês na 15ª jornada comemorativa dos 18 anos do Amar. Sintam-se à vontade, ouçam as canções e aproveitem para convidar o amor para chegar bem pertinho de vocês. Dono de toda a bondade, refúgio dos corações, base de toda a franqueza, virtude dos bons, gerador de gentileza, pedacinho do céu em nós, marco de toda a verdade, a coragem, o maior. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Sustento da liberdade, a verdade, a solução, o afeto da pureza, o sentido, a lição, cuidador de sentimento, provento de doação, a razão do universo, a claridade, a proteção. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação.
Tenha fé, tenha amor, seja bom ao que for, queira a paz, tenha mais gratidão. Plantará no seio da terra o limiar da nova era, a base da libertação. Fincará no chão do mundo o despertar pro novo mundo que levará a humanidade sã. Enfrentará qualquer desafio com a contenteza de viver. Se transformará para findar todas as dores. Não demore de abraçar, não resista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Não demore de abraçar, não resista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Ok, Armando, muito obrigado pela sua colaboração, por essa energia, como você diz aí na sua música, agora é a vez do amor, agora é a vez do amor no amar, então deixa. Então vamos fluir com essa musicalidade, com essa leveza trazida pelo nosso companheiro Armando Lui, e vamos nos preparar, meus irmãos, para fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, rogando a essa espiritualidade amiga que nos assessora, que possa derramar as bênçãos salutares, revigorantes, sobre todos nós, e que tenhamos uma tarde benfazeja, repletos de força, de luz, de coragem, que essas forças, Senhor Jesus, envolvam-nos, derramando bênçãos de saúde sobre o nosso querido Divaldo, de recuperação plena, e que todos nós que aqui estamos envoltos, pois agora é a vez do amor, possamos refrigerar os nossos corações nas aspirações nobres do amor que nos envolve, e em nome de Deus, em nome dessa espiritualidade benfazeja, desses amigos abnegados, dos mentores do amar, de todos que se movimentam com a tua bandeira, Jesus, pedimos permissão para iniciar a tarefa da tarde, com votos de paz e de êxito para todos nós. Muita paz.
Bem, meus irmãos, continuando, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao AMAR, Centro de Estudos e Terapias Espíritas, Salvador, Bahia, para essa tarde de celebração, onde nós iremos fechar a nossa jornada de palestras do AMAR com essa conferência que tem como tema a nossa semana, a nossa jornada teve o tema Pedagogia Espírita, e hoje o tema será a educação do espírito no rumo do mundo da regeneração. Mas antes de nós iniciarmos esta palestra, como fizemos algumas homenagens durante a semana, vamos fazer mais uma homenagem. Dessa vez, como disse Armando Luiz, agora é a vez do amor, agora é a vez do amar. Parabéns, Amar. Amar rima com curar, amparar, perdoar, agregar e mais ideais nobres de todos nós. Então é uma oportunidade, uma experiência muito valiosa, essa experiência que estamos ensaiando, estamos participando de construir algo positivo. Eu digo sempre para os companheiros, quiçá que nós consigamos fincar as bases desse projeto numa profundidade incomensurável, não apenas bases físicas, mas bases espirituais, para que, quando retornemos daqui a 200, 300 anos, não sei, só Deus é que sabe, mas a certeza é que voltaremos, consigamos encontrar o amar, para que voltemos a aprender a fortalecer o nosso amor. Um abraço, meus irmãos. Paz e luz. É isso aí, meus irmãos. 18 anos de atividades do AMAR nessa comunidade em Salvador, Bahia. Agradecemos a todos esse carinho, essas vibrações, essas emanações que nos fortificam para continuarmos a nossa tarefa. Bem, como todos nós estamos aguardando ansiosamente, a conferência final desta tarde, noite de hoje, é com o nosso querido irmão Divaldo. Muito embora todos nós sabemos que o nosso irmão Divaldo atravessou nesses últimos 10 dias desafios intensos na questão da saúde, dos seus 94 anos longevos de existência terrena. E ele sentiu muito esse desafio, e por conta disso ele não poderá estar conosco ao vivo, mas ainda assim colaborou para o trabalho desta tarde. Então, vamos colocar o nosso irmão Divaldo, sem delongas. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas,
caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos que dizem respeito à comunicação virtual. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Em verdade, estamos no rumo do mundo de regeneração. Alguém com muita propriedade esteve examinando os vários períodos da humanidade. No período pré-cristão, na Antiguidade Oriental, desenvolveram-se as grandes civilizações, que foram denominadas civilizações do Levante. A Assíria, a Babilônia, a Pérsia, o Egito e outras nacionalidades que edificaram na terra as bases da futura sociedade. Porém, no período mais ou menos de 700 a 900 anos, essas grandes nações sucumbiram, vitimadas pelas guerras, pelas pandemias, pelos processos naturais da evolução do planeta, que sempre destrói para recompor. E nós tivemos a oportunidade gloriosa da Magna Grécia, a filosofia iniciada aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Os pré-socráticos estabeleceram a linha de comportamento da criatura humana perante si mesma, o seu próximo, e aqueles padrões de divindade, porque ultrapassavam a capacidade de entendimento racional no limite da sua evolução intelectual. A Grécia colocou as bases da liberdade, da democracia, sonhou com os direitos humanos e procurou demonstrar em Atenas a grandeza da arte, das doutrinas básicas que constituem a razão de ser do pensamento humano. Em Esparta, a cidade-estado, a belicosidade transformou-a no país de lutas ininterruptas, em que a educação tinha por base, primeiro, fazer o homem guerreiro e a mulher servidora da pátria em qualquer circunstância. Esse sentimento de belicosidade atingiu raias de alucinação. As mulheres eram obrigadas a usar cabelos longos para, em momento de guerra, as tranças serem transformadas em cordas e defenderem as grandes muralhas espartanas. Depois veio a decadência. Com a decadência surge o Império Romano. E os estudiosos da civilização asseveram que Roma, nos seus aproximados 800 anos de dominação arbitrária, tem todas as glórias para espalhar a unidade de um idioma sobre a terra, o latim, ao tempo em que desenvolvia a força, a soberania e a manutenção das classes privilegiadas, desde o patriciado até a ralé. Vem a decadência de Roma, por volta de 410, e desaparece o Fausto, a grandeza do Império Romano, e a humanidade entra no período negro da Idade Média. Nesse período da Idade Média, a baixa era da loucura, do absurdo, do fanatismo religioso, das enfermidades destruidoras. A média de vida era para o homem de 35 anos,
para a mulher de 30 aproximadamente. Mas esse período foi substituído pela Alta Idade Média e o pensamento pôde desenvolver, em algum momento, as suas raízes, abrindo as portas da grande noite para o Renascimento, logo depois das grandes descobertas da América, em 1492, do Brasil, em 1500, e sucessivamente desses 3 continentes, do norte, do centro e do sul, como sendo uma preparação para o porvir distante. E a partir da Idade Média vem a Reforma. A religião experimenta um grande lance e então tudo se transforma e começa o período da investigação da ciência. Um abismo abre-se entre o conhecimento investigativo e a fé cega da tradição. O século XVIII é caracterizado pelas grandes descobertas, inclusive pelas descobertas extraordinárias do valor do cérebro, da antiga depressão ou melancolia, que passa a ser considerado não apenas como uma punição de Deus, mas como uma problemática orgânica que a medicina de então já iria trabalhar para resolver, ao lado da esquizofrenia e de outras enfermidades degenerativas da mente e do comportamento. O século XIX é o século das luzes, é o século das grandes invenções e é o século que dá início ao científico princípio da imortalidade da alma, através de Allan Kardec e da data de 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, demonstrando a imortalidade da alma e comprovando-a pela experiência de laboratório na instrumentalidade do fenômeno mediúnico. A partir de então, é a Idade Moderna, das classificações tradicionais. E logo depois da Idade Moderna, a contemporânea, que está extinguindo-se para dar lugar à Idade Cibernética ou à Grande Noite Cultural. Pelas tradições, à medida que cada nação que dominou praticamente a Terra tombava, e os seus feitos e construções ficavam escombros, em cujas sombras os ofídeos faziam seus ninhos. E a tragédia dos ventos modificava a estrutura da pedra, falando de um passado risonho e de uma incógnita do porvir. Logo depois da glória de cada império, a decadência praticamente levava o ser humano ao estado de barbárie, de guerra infinda, quais as guerras dos 100 anos, as guerras dos 30 anos, em que o ser humano vivia exclusivamente para matar ou para livrar-se da morte. Mas vem então o conhecimento cultural e o respeito pela vida. Os direitos humanos surgem a partir de 1792, com a Revolução Francesa. Os direitos da mulher, com a extraordinária pensadora que a guilhotina decepou a cabeça em um momento grandioso, em que ela, vinda do interior da França a Paris, e diante da malta indignada grita: ó, liberdade, liberdade! Quantos crimes são cometidos em teu nome? E dá sua vida pelos direitos da mulher e da liberdade naqueles dias do terror. Hoje,
Estamos vivendo, por certo, um período de transição, porque o conhecimento intelectual atingiu situações jamais imagináveis. A cultura alargou seus horizontes até o desvario de grande parte da humanidade na ânsia de liberdade, libertinagem. E vemos a cada momento no planeta terrestre a ânsia de poder, de gozar, de viver. E o planeta estertora numa pandemia. As mortes multiplicam-se geometricamente. E, naturalmente, esta pandemia ameaça superar todas aquelas que nos anteciparam. Igualmente, a peste negra e tantas outras, algumas mais recentes, como a gripe espanhola, e outras de menor porte, mas também de caráter pandêmico. E sobre tudo isto, paira o pensamento de Jesus, que desde há 2000 anos estabeleceu que a solução para evitar a decadência das nações e das criaturas humanas é o próprio indivíduo. O grande enigma cósmico é o indivíduo. É a criatura humana que se não deu conta de viajar para dentro, para descobrir as suas raízes, para saber qual é o objetivo da vida, superar o vazio existencial, pela necessidade de multiplicar o progresso de si mesmo, do seu povo, das nações, da humanidade. Neste Bharatara, o Espiritismo vem projetando uma luz peregrina e estranha, que dilui a treva, e à medida que novamente voltam as grandes massas de nuvens carregadas de ódio, de depravação, de iniquidade, também os relâmpagos gloriosos das conquistas, como neste momento as vacinas, não apenas uma, diversas. Cada nação tentou minorar o grande problema pandêmico e eliminá-lo. E estamos com a possibilidade de, mas hoje, amanhã ou depois, controlarmos o Covid-19, que através das suas falsas e antes vem devorando gerações. E ao mesmo tempo desenhar essa doutrina magnânima e sábia, os dias melhores para a humanidade, em um mundo que já não será de provas, já não será de expiação, será constituído de regeneração. Previsto por Jesus, detalhado por Allan Kardec e vivido hoje por esta geração em luz e em trevas, nas trevas absurdas do sexo desvairado, do desrespeito pela vida, da total desconsideração pelos valores éticos e também pela agressividade dos seus membros que perderam a finalidade do existir depois de eliminarem Deus, a imortalidade, o bem e o amor da sua agenda de deveres. Neste labirinto, os Espíritos do Senhor descem sem parar a terra para divertir-nos, para despertar-nos em relação ao amanhã. Somos viajantes do tempo. Não estamos na Terra, em definitivo, em um corpo temporário que se desgasta à medida que produz, que se regenera e que se extingue por falta da energia básica, do fluido
que lhe dá vida. E então, neste momento de grandes interrogações, as entidades venerandas, esses apóstolos do Senhor, multiplicam-se em todo o planeta, convidando-nos a pensar que somos imortais, mas que além de sermos imortais, somos os construtores da nossa própria imortalidade. Porque somos aqueles que seremos, somos aqueles que cuidamos, somos aqueles que iremos colher o fruto da nossa ensementação. Foi, portanto, nesses dias tumultuosos que o Espírito Manuel, Filomeno de Miranda, genial trabalhador do Evangelho de Jesus, que há aproximadamente 50 anos vem se utilizando das minhas débeis forças mediúnicas para trazer as nobres paisagens do mundo espiritual, mas também os seus recantos de dor, os seus refúgios de alteração para melhor, os seus educandários de beneficência, a fim de podermos enfrentar esta grande noite, nada obstante os relâmpagos da beleza celestial que irrompem, demonstrando que do outro lado o sol da verdade está brilhando. E no movimento natural do próprio planeta, vamos chegar à claridade luminífera do sol da crença na imortalidade da alma. E me propõe realizar com ele uma atividade a 4 mãos, que ele denominaria como No Rumo do Mundo de Regeneração. A obra que a livraria Alvorada lançou no último Natal, trazendo notícias de 3 aspectos inalteráveis e indiscutíveis da vida. Primeiro, como o mundo espiritual auxilia o mundo físico e de que forma os espíritos trabalham na construção da criatura humana reencarnada ou no processo de desencarnação. Segundo, fazer uma análise do ponto de vista espírita da pandemia que vem destruindo vidas sem conto em todo o quadrante do planeta. Terceiro, como será o mundo de regeneração? O a que se refere? E conta Manuel Filomeno de Miranda que, de repente, soaram os clarins da imortalidade. Quando estava psicografando e ouvi o som dos clarins, fazendo recordar os clarins que os militares tocam em homenagem à morte, o chamado silêncio, eu confesso que me senti desdobrado do mundo físico para a transição espiritual e pude acompanhar os benfeitores amados reunindo-se em sua comunidade, o que aconteceu em todo o planeta, em cada nação, em cada ilha, em cada grupamento, porque se trata de uma revolução planetária. O Deus de amor que nos enviou Jesus Cristo o fez para que toda a terra se transformasse no mundo pleno de felicidade total. E então Manuel Filomeno de Miranda começa a narrar as providências que foram tomadas na sua comunidade e o trabalho de emergência que foi estabelecido pelos mentores, embora já fosse esperado o acontecimento, somente que ao chegar sempre causa impacto. E desceram na Terra milhares de grupos programados
para diminuir de intensidade as dores e as aflições que estariam sendo semeadas entre as criaturas humanas por consequência da sua irreflexão, da irreflexão da própria criatura humana, dos seus desvios de conduta, dos seus disparates e, acima de tudo, da sua indiferença pela vida sua e a vida do seu próximo. E então ele começa a narrar a grande experiência da equipe na qual ele se encontrava, acompanhado de espíritos nobres, tais o espírito Eurípides Barçanufo, o herói sacramentano do Triângulo Mineiro, o apóstolo, que em encarnação anterior na Suíça trabalhou tanto para demonstrar a realidade do ser humano através da fisiognomia. Esse mesmo que, no século I, deu a sua vida em holocausto a Jesus, na Gália Lugdunense, na cidade de Lyon, na parte superior da veneranda Lyon. Também foram convidados outros espíritos, tais o nobre trabalhador italiano que veio para o Brasil ainda na infância e foi morar no Rio Grande do Sul, encontrando as luzes do Espiritismo e tornando-se um verdadeiro herói da divulgação da doutrina nas abençoadas terras gaúchas, onde deixou o rastro luminoso da sua presença. E mais outro, e mais outro, e mais outro. Entre esses, um microbiologista carioca que desencarnou há aproximadamente 20 anos, para poder, com os benfeitores que já trabalham na pesquisa desse vírus desesperador, apressarem a vacina já lograda, mas também ainda em fase de experiência. E procuraram na Terra um núcleo de amparo para servir-lhes de sede, para onde trariam os necessitados, para onde conduziriam aqueles visitantes do mais além, em missões especiais. E esses grupos dividiram-se no norte, no centro, no leste, no sul da nacionalidade brasileira, qual ocorreu com as demais nações da Terra. E a sua descrição do trabalho de caridade da instituição que agasalhou o grupo no qual Manuel Filomeno de Miranda exerce o papel praticamente de um repórter, procurando traduzir para nós o trabalho extraordinário e santificante daqueles que, ao seu lado, vieram para a linha de frente do socorro e da misericórdia para mostrar a grandeza da caridade. Estabelece as normas da atividade espírita na instituição. E sob o comando de Spinelli, esse anjo italiano do Rio Grande do Sul, que dirigiu a Federação Espírita do Estado, esse nobre órgão do espiritismo internacional no Brasil, as atividades de implantação do pensamento kardeciano tornam-se uma necessidade urgente para que a unidade do pensamento na prática possa constituir o retorno do psiquismo de Jesus, conforme ele prometeu, e a tradição chama a segunda volta de Jesus. Eis que ele está conosco, o mestre de Nazaré, o arrebatador
das vidas em 2000 anos, formando um rebanho de almas necessitadas em restauração dos seus erros, sob a cruz misericordiosa da fraternidade. E então nós vamos ver que todos os males que sobre nós pesam, somos os criadores. Mas também somos os criadores de todo o bem, das possibilidades maravilhosas que estão diante de nós. E eles, em grupo, elegem um hospital da cidade central do Brasil, próximo das praias venerandas, e começam o trabalho de socorro aos portadores de Covid. A morte ceifando, porque isso começou na viagem para o mundo terrestre no mês de setembro, quando ainda não se ouvia falar a respeito da pandemia. E a partir de janeiro do ano passado, quando a pandemia passou a ser registrada na China, a princípio, e depois do Ano Novo Chinês, que muitos indivíduos levaram o vírus para diferentes partes do mundo, porque é o momento que a veneranda China reúne todos os seus filhos, mesmo aqueles que estão distantes, à semelhança do que acontece em Meca. Todos vão homenagear as tradições, as dinastias, os venerandos trabalhadores do passado que deixaram mais de 8.000 anos de cultura, de ciência, de medicina ancestral, de sabedoria, e no momento, sob a visão comunista do seu regime ditatorial. E eles, naturalmente, contaminaram-se e levaram para o mundo inconscientemente, porque estava dentro das leis a necessidade desse processo depurativo. Então nós vemos os benfeitores espirituais utilizando-se da faculdade de um jovem chamado Cláudio, portador de alta potência magnética, transmitindo passes curadores, porque o Espiritismo também tem a sua especializada terapêutica, frutificando a água, sustentando aquelas vidas em asfixia, com os pulmões tomados e o coração sem ritmo, ou devorados por doenças outras que já lhes eram familiares, e a pandemia acelerou, levando-os pelos braços da morte. Mas concomitantemente, Filomeno de Miranda demonstrou este movimento que Kardec, ao perguntar aos espíritos se eles interferiam em nossas vidas, respondeu dizendo que muito mais do que pensamos, a ponto de serem eles que nos conduzem. Então nós vimos excelentes casos de obsessão. As técnicas de espíritos perversos que se sediam nas regiões infernais, entre aspas, transitórias, umbralinas do planeta terrestre, especialmente agora em relação ao Brasil. E vão visitar a grande comunidade em que a Rainha Santa Isabel visita semanalmente para retirar daquela situação deplorável de abandono as almas aflitas em arrependimento. Eu me lembro que no período em que fui católico, participava das comemorações do mês de maio em homenagem à Mãe Santíssima da Humanidade. E há uma tradição na Igreja Católica Apostólica Romana de que na noite de 31 de maio, a Senhora dos Anjos descia às regiões infernais com seu escapulário e fazia que esse escapulário descesse às furnas, às geenas, e aqueles espíritos desesperados que o segurassem
eram retirados numa espécie de sursi, conforme as leis aqui o fazem em relação ao Natal e aos prisioneiros. A misericórdia do amor de mãe também o fazia. Na doutrina espírita nós sabemos quanto isto é verdade, porque a Santa Isabel de Portugal, a doce rainha dos necessitados, periodicamente, às terças-feiras pela madrugada de quarta, como equipe de seres quase angélicos, visitam as regiões mais dolorosas, mais afligentes, mais tormentosas do mundo espiritual inferior para resgatar almas. E Filomeno de Miranda descreve aquela região umbralina, muito próxima a uma célebre cordilheira de montanhas do Brasil Central. E os retiram nessa comunidade em que se encontram as dezenas, se não centenas de milhares de espíritos comprometidos, dolorosamente comprometidos. Faz lembrar a sua generosidade, o seu imenso carinho, a sua misericórdia. E todos que tivemos a oportunidade de ler, comovemos-nos, porque o amor está em toda parte. Mas acompanhamos também na obra as experiências doutrinárias do Centro Espírita, os desafios das entidades perversas que se comprazem na prática do mal, que se aproveitam das nossas deficiências, dos nossos calcanhares de Aquiles, das nossas debilidades, para nos entorpecerem, para nos levarem de volta aos nossos atavismos, hoje transformados em arquétipos psicológicos. E então tomarmos esses espíritos que se comprazem nas obsessões e que se auto-intitulam como os justiceiros, aquelas vítimas da Inquisição, aquelas vítimas da expulsão dos mouros da Europa, dos judeus, dos árabes em geral, da calamidade, por fim, das terras espanholas e portuguesas, da tragédia de todos os perseguidos, os anões, que a tradição religiosa consideravam endemoniados, anões, gatos, na ignorância terrível que o próprio Papa fez proclamar um edito dizendo que os gatos eram portadores de demônios, e a caça aos gatos se tornou calamitosa na Idade Média, facilitando que as pulgas dos ratos transformassem o mundo na grande epidemia, na peste negra. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos traz informações de alto calibre doutrinário para nossas humildes e venerandas instituições espíritas, a prática da caridade, das reuniões mediúnicas, que são uma ponte entre a terra e o mundo espiritual, dos sacrifícios dos médiuns, dos seus testemunhos silenciosos ou públicos, das injúrias e amarguras que se derivam da sua conduta muito infeliz em experiências anteriores ou nesta própria existência. E nós vemos Eurípides Barçanufo doutrinar entidades rebeldes, falar com o sacerdote graduado da veneranda Igreja Católica que ele corrompeu, numa postura de destaque como príncipe da Igreja, e a calamidade da sedução, de meninotas em pedofilia grave, que encontra hoje defensores. Como podemos considerar uma criança nas mãos bárbaras de um depravado como sendo o fenômeno normal da sexualidade?
da função sexual. Isto que é de natureza profundamente perturbadora, degeneração emocional, transtorno psíquico profundo, estado degenerativo que caracteriza os homicidas seriais, estuprar, matar, realizar o ato sexual em um aspecto necrofílico, com os cadáveres, e levar à morte crianças inocentes que não têm a menor ideia da perversidade, da atrocidade praticada por esses indivíduos, ainda felizmente considerados degenerados, que em alguns lugares são castrados quimicamente para poderem aprender a respeitar a vida, e noutros passam pela pena capital, o que é também um crime. As leis não têm o direito de matar. As leis zelam, programam, corrigem, trabalham, educam. Não devem ser feitas para matar. Quando o Estado fracassa, ele mata, porque não pôde salvar. Então, Manuel Filomeno de Miranda avança e vai fazer um estudo cuidadoso da cepa que dá origem ao vírus e da forma da contaminação. E ainda olhamos a sociedade tão distante da realidade, burlando as leis, burlando-se a si mesma, em as narrativas fascinantes. Nós vamos encontrar uma atividade singular sobre a floresta amazônica, onde teremos a oportunidade de ouvir a prece de Ismael, guia espiritual do Brasil, traçando as rotas de segurança, apresentando os objetivos da pátria do Evangelho, do coração do mundo, mas também falando às nações da terra, de quanto poderemos trabalhar pela construção de uma sociedade eminentemente feliz. Dr. Bezerra de Menezes, erguendo-se aos mundos superiores, para suplicar as bênçãos do Senhor, enquanto Eurípides Barçanufo, também numa prece sentida, convoca-nos à ação da fraternidade. E agora vamos ver o momento do mundo de regeneração, o transportar das regiões infelizes para outra dimensão, daquele local que irá receber os maus, que não tiveram oportunidade de evoluir na Terra e que serão trasladados a mundo inferior, como nos diz a Gênese, como nos fala o Evangelho. Aqueles que bem, nestes dias tumultuosos, evoluiremos com o planeta terrestre para um mundo em que a dor será banida da terra, porque o amor irá substituindo-a. Então, Filomeno de Miranda nos mostra como os benfeitores estão trabalhando este mundo e que se está aproximando de nós. E a obra prossegue gloriosa, rica de bênçãos, convidando-nos a entender as tarefas do Evangelho na busca da plenitude. Lê-lo, discuti-lo, meditá-lo é uma tarefa a que nos devemos propor. Nesse momento, quando muitos grupos espíritas estão formando atividades de estudo. Então, em uma síntese muito pobre, procuramos dizer: nunca vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito de verdade ficar convosco. Ele vos repetirá as minhas lições e dir-vos-á coisas novas que ainda não podeis suportar. Esse doce prometedor enviou-nos o Consolador. Eu sou otimista e vejo que todo esse mundo de perturbações,
quantas conquistas. Sou capaz de ver o espinho da roseira, mas deslumbrar-me com o aroma da rosa. Posso ver o barro, a lama, mas não posso deixar de ver o lírio, que a química inorgânica no subsolo transforma em adubo. Desta forma, a nossa mensagem é: ame, enriqueça-se de paz. Não dê tempo ao mal de contrariar você. O irmão Tempo apresenta-se-nos com muita rapidez. Quase todos nós dizemos: meu Deus, já estamos em fevereiro, porque o fim do ano foi ontem. Somos nós com múltiplas tarefas que não perdemos mais aqueles espaços largos. Somos chamados a 1000 atividades, que vivamos com alegria, que tenhamos a honra de aproveitar as bênçãos e nos desafios, nas doenças que são inevitáveis, olhemos que elas nos promovem. Há um ditado baiano que diz: pé que não anda não toma topada. Só toma topada pé que anda. Ele toma topada, balança e quando o indivíduo cai para frente, dá um passo adiante. Então eu desejo aos corações afetuosos que nos deram a honra de chegar até aqui conosco a melhor paz, essa que nos torna alegres a qualquer dia, todas as horas. Muito obrigado, irmãos queridos. Muita alegria, sentimos nesse momento essas vibrações do otimismo, da esperança, do amor trazida por esse missionário, por esse mensageiro, nosso querido Divaldo. A nossa gratidão é incomensurável por essas palavras, por esse incentivo, por essa energia. E aqui, meus irmãos, nós rogamos a essa espiritualidade que possa envolvê-lo também na recíproca das mesmas vibrações, possibilitando recuperar-se nos limites da sua organização física, que sabemos que é longeva, os seus 94 anos, para continuar a sua tarefa dessa forma, nos trazendo as mensagens de amor do Evangelho, sob a ótica da doutrina espírita, da doutrina consoladora. Então, meus irmãos, ao nosso Divaldo, a nossa grande gratidão nesse momento, mais uma vez, rogando que essa espiritualidade continue a abençoá-lo, inspirá-lo e protegê-lo. No mais, estamos chegando ao final da nossa 15ª jornada de palestras do Amar. Nesse momento, somos invadidos assim por um sentimento profundo, como fora dito no início pelo irmão, agora é a vez do amor. Que esse amor prevaleça e encontre guarida em todos os corações. A nossa gratidão nesse momento é imensa, meus irmãos, pela oportunidade que aqui tivemos durante essa semana. Todos os companheiros que aqui trouxeram a sua fala, a sua voz de amor, explicando os mecanismos que darão sentido às nossas vidas para nos reconhecermos como espíritos imortais. Então, agradecemos os palestrantes que desde a segunda-feira aqui dispensaram sua atenção, a todos que de uma forma direta ou indireta colaboraram, agradecendo o apoio da Federação, mais uma vez, Espírita do Estado da Bahia, através do seu diretor-presidente, Luciano Crispim, da Mansão do Caminho, o nosso companheiro e irmão Mário Sérgio, toda a equipe técnica que aqui nos deu suporte na Web TV, o nosso companheiro Júnior, o Sérgio, os nossos momentos musicais que foram inspiradores, que trouxeram essa leveza. Nós agradecemos a todos os irmãos que aí colaboraram, meus queridos irmãos, e a todos vocês que vibraram, todos vocês que acompanharam, todos vocês que amaram, durante esse percurso e esse período, o trabalho do nosso amar.
Desta forma, só nos resta a gratidão, a imensa gratidão. E, envoltos nessa psicosfera amorosa e de gratidão, nós vamos dizer: obrigado, Senhor, pelo que nos destes, pelo que nos dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra e o mar. Olhos que enxergam a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a dor e a lágrima que escorre do rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A sinfonia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ouve, que ensina, que consola. Voz que com emoção profere uma sentida oração. Diante da minha faculdade de falar, pelos mudos eu quero rogar, porque eu sei que depois dessa dor, no seu reino de amor, eles cantarão. E obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos da caridade, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia. Mãos que numa noite fria cuida o lavar louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seu seio acolhe o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos meus pés, que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação eles bailarão. Por fim, Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu lar. Não importa que esse lar seja uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de filho, amor de um companheiro, alguém que lhe dê a mão, nem que seja a presença de um cão. É tão doloroso viver na escuridão, na solidão. E mesmo assim, se eu não tiver um teto para me agasalhar, uma cama para eu me deitar, um ombro para eu chorar, alguém para eu desabafar, eu não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque tenho a ti. Obrigado, Senhor, porque creio em ti. Obrigado, Senhor, porque eu nasci e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Muita paz para todos.